Queridos irmãos, a graça, a paz e o amor do nosso Deus sejam abundantes na sua vida, na sua casa, na sua família. Que bom estarmos reunidos, pelo menos, mesmo à distância, mas pelo menos por esse canal tecnológico, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus e ter um tempo de oração. Eu te convido então a fechar os seus olhos, nós fazermos uma oração inicial. Oremos. Deus, obrigado por nossas vidas. Obrigado porque é o Senhor quem tem nos preservado e cuidado de nós. Obrigado por Tua bondosa mão sobre as nossas vidas, guiando, cuidando, zelando de nós, ó Pai, dando-nos o Teu caminho, ensinando-nos a Tua palavra. Pai, fala conosco nessa noite, recebe as nossas orações em Tua presença, perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 25. Salmo de número 25. Abra sua Bíblia no Salmo de número 25, para que nós possamos fazer a leitura do texto. Eu vou ler todo o Salmo. Eu peço que você preste bastante atenção, porque são 22 versos, então esteja com a sua Bíblia aberta e atento a essa palavra, que é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É essa palavra que nos instrui, é o próprio Deus falando conosco. Salmo de número 25, uma oração de Davi. A palavra do Senhor diz-nos assim: A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Verso 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Verso 16 até o final diz-nos assim: Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em Ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em Ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus, e tendo lido esse texto, antes de meditarmos sobre essa palavra, eu te convido para juntos adorarmos o Senhor, bendizermos o nome do Senhor, através de 2 cânticos. Façamos isso nesse momento com alegria, muita alegria em nosso coração. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. É um privilégio, uma alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos, embora estejamos nas nossas casas, louvarmos ao Senhor e aprendermos um pouco mais da palavra dele. Que todos se preparem, abram os seus corações
e cantem em voz alta nas suas casas para louvar ao Senhor nesse momento. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Mais uma vez, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Aleluia. Que bênção, queridos, podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. Bom, vamos meditar então na palavra do nosso Deus. Nós temos, durante as nossas quartas-feiras, a nossa transmissão, nós temos pensado uma série, Homens de Oração. E hoje nós vamos falar sobre Davi, por isso eu escolhi este salmo, porque eu acho que ele poderia usar inúmeros salmos, mas escolhi esse salmo porque entendo que ele retrata princípios da oração de Davi que nós devemos aplicar em nossas vidas. Antes, eu queria ler um verso, o Salmo de número 65, verso 2, que também é um salmo de Davi, e que diz assim: ó, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. E aqui, óbvio, homens e mulheres, a ti virá toda a humanidade. A ti, Senhor, que escutas a oração. Aí na sua casa você pode orar, onde você estiver, no seu trabalho, com a sua família, individualmente, em sua cama, você pode orar. Na mesa, na refeição, e Deus vai ouvir, porque é a Ele que todos os homens e mulheres irão. É Ele que ouve oração e é Ele que pode atender. Homens podem nos ajudar, podem nos auxiliar, mas em última instância, é o Senhor quem provê todas as coisas às nossas vidas e é a Ele que nós devemos clamar, é a Ele que nós devemos apresentar as nossas petições. Sabe aquele choro? É a Ele que nós devemos apresentar e é diante de Sua presença, do Seu trono, que nós devemos derramar as nossas lágrimas. Ó, tu, é a oração de Davi, que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Pensando que Davi crê nisso, nós podemos olhar para a vida de Davi, certamente poderíamos elencar inúmeros pontos da vida de Davi que demonstram como ele foi um homem não apenas segundo o coração de Deus, porque é isso que todos repetem, mas foi um homem segundo o coração de Deus, porque foi um homem que tinha intimidade com Deus. E a intimidade que Davi tinha com Deus tinha a ver muito mais com o
tempo gasto em verdade na presença de Deus, declarando a Deus aquilo que ele pensava, aquilo que estava em seu coração e em sua mente, do que fazendo malabarismos espirituais, como se assim pudéssemos agradar a Deus. Veja como nós nos comportamos. Geralmente, quando oramos, nós usamos palavras bonitas, queremos impostar a nossa voz e usar, de repente, palavras difíceis, como se assim nós tivéssemos um acesso mais fácil ao trono de Deus. Em verdade, a Bíblia nos mostra que o único acesso, ou o único meio, ou ainda o único caminho que nos permite chegar à presença de Deus é Cristo Jesus, o seu Filho, com mãos limpas e coração puro. Uma vez que fomos lavados no sangue do Cordeiro, é que nós nos apresentamos diante do trono de Deus. Davi sabe disso. Davi cria na promessa do Messias. Davi acreditava ser ele mesmo pecador e que somente a misericórdia de Deus é que podia, vindo sobre a vida dele, permitir a sua entrada diante da presença de Deus, o Pai. Agora, eu quero olhar para o capítulo 25 dos Salmos, ou o Salmo de número 25, e separá-lo em 4 blocos. 2 blocos de declarações de Davi e 2 blocos de petições. Petições feitas por Davi. E assim nós vamos aprender princípios da oração de Davi como um homem de oração. O primeiro bloco de declarações vai do verso 1 ao verso de número 3. E esse bloco de declarações demonstra a confiança que Davi tinha em Deus. Logo no verso 1 e no verso 2, Davi diz assim: a ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Em ti confio. O início do verso 3, ele diz assim, com efeito: dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Meu irmão, minha irmã, esperar em Deus é confiar. Confiar que Deus está trabalhando, confiar que Deus está agindo, mesmo que o caos se instale, Deus não está alheio e Ele continua presente e próximo agindo. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança nele. Nós não podemos nos estribar em nós mesmos, não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar em nossa força como se nós tivéssemos o poder para fazer algo, ou como se nós tivéssemos a solução. Não basta sentar com papel em branco e escrever as resoluções sem que depositemos em Deus a confiança de que Ele fará com que os nossos sonhos se realizem, se eles estiverem de acordo com a vontade dEle mesmo, com sua vontade, que é soberana. Confiar em Deus é aguardar. Por isso Davi diz, com efeito: dos que esperam em Ti, Senhor, ninguém será envergonhado. Aguardar, esperar em Deus, é declarar confiança nele. Porque Davi confia e espera em Deus, Davi pode fazer suas petições. E então, do verso 4 ao verso 7, Davi faz ao menos 4 petições ao Senhor. Ao menos 4 petições. E eu vou ler o texto. Ele diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Primeira petição: Senhor, me ensina os teus caminhos. Eu não sei por onde andar. Eu tenho dúvidas. Oh Deus, me ensina. Senhor, me mostra o caminho. Está tudo escuro. Eu estou como que cego e não consigo ver por onde andar. Senhor, ensina-me os teus caminhos. O caminho de Deus, meu irmão, minha irmã, é coisa que se aprende. Caminho de Deus é coisa que a gente aprende de Deus. Por onde andar? Pergunte ao Senhor e deixe Ele te responder. Segunda petição, verso de número 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Segunda petição é: Senhor, guia-me na verdade. Que não haja em mim mentira, engano, sombra de dúvida ou variação, mas que eu seja guiado na tua verdade. Terceira petição, verso de número 6 e a segunda parte do verso de número 7. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade.
No final do verso 7 ele diz: lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. A terceira petição é: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim. Se as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, de não sermos tragados, de não sermos fulminados, de não morrermos, então nós precisamos clamar por misericórdia. E por que clamar misericórdia? Por causa da quarta petição. Verso de número 7, o início: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Davi se reconhece pecador. Davi diz: tem misericórdia de mim e perdoe os meus pecados. Para chegarmos a Deus, se estamos aprendendo princípios da oração com Davi, então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que nós dependemos da misericórdia de Deus e que por nós mesmos, por nosso esforço, não seremos santos como deveríamos ser. Não fosse o Espírito Santo a nos capacitar, a nos dar força que vem do alto, nós não poderíamos viver vida de santidade. Nós precisamos reconhecer isso. Você precisa ter a consciência da pecaminosidade no seu coração, de escolhas erradas, de decisões erradas. Por isso, Davi está falando: ensina-me os teus caminhos, guia-me na verdade, tem misericórdia de mim e perdoa os meus pecados. A partir do verso de número 8, Davi segue mais uma vez um segundo bloco de declarações. E então ele declara no verso 8: bom e reto é o Senhor. Por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Quais pecadores? Os inimigos de Davi? Não, ele mesmo. Senhor, eu sou um pecador, mas o Senhor é bom e reto. Por isso eu estou clamando ao Senhor: me aponta o caminho. Estou declarando: o Senhor é bom. Por isso ele aponta o caminho mesmo para mim, que sou um pecador. Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Verso 9, é isso que Deus faz. Verso 10, todos os caminhos ou veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Ora, Davi acabou de clamar para que o Senhor o guie na verdade e tenha misericórdia dele. Perceba que a sua declaração é uma afirmação de fé, uma declaração de fé, de que ele confia que Deus pode realizar aquilo que ele pediu. Nossas orações precisam ser assim. Nós precisamos clamar, crendo num Deus que realiza, num Deus que faz, que não está surdo à nossa oração. Verso 11: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande, a declaração de sua própria pecaminosidade. Verso de número 12 e 13, ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Não foi o que Davi pediu? Senhor, me ensina e faz-me conhecer os teus caminhos? Pois bem, a consequência no verso 13, essa declaração de Davi, é que na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Mas então nós entramos no verso 14, que é um dos textos mais conhecidos dos Salmos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Bem no meio do Salmo, Davi sabe e precisa fazer essa declaração: conhecer a verdade do Senhor, conhecer os seus caminhos, experimentar a sua misericórdia e o seu perdão é para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Não é para aqueles que estão alheios, não é para aqueles que estão às margens, na borda, não. É para aqueles que estão mergulhados, que colocaram Deus como centro de suas vidas, aqueles que mergulharam em Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que têm temor dele em seus corações. Ser íntimo do Senhor significa buscá-lo, temê-lo, esperar, aguardar, confiar nele. A esses é que Deus vai demonstrando, mostrando e revelando a sua aliança. Davi termina a segunda série de declarações no verso 15, dizendo: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará
os pés do laço. E eu quero que você imagine a cena que Davi está descrevendo aqui. E a cena que Davi está descrevendo é de um homem que está com os pés amarrados, com laços, com amarras, com grilhões, prisões. Ele está preso, os pés estão presos. E então a imagem que Davi dá é essa: os meus olhos se elevam. Os pés estão presos, mas os olhos se elevam. É como se ele bradasse, gritasse muito alto a plenos pulmões: Senhor, eu confio em Ti, porque Tu és o único que pode me libertar dessa prisão. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele arrancará os meus pés de toda prisão, de todo grilhão, de toda cadeia, de toda amarra. Ele me fará livre. Que bela declaração, queridos, que bela declaração. Por fim, e para nós encerrarmos, Davi segue para encerrar o Salmo de número 25, do verso 16 ao verso de número 21, até o 22, para ser mais exato, quando ele faz a sua petição pela nação de Israel. Ele faz mais uma série de petições. E eu destaquei aqui ao menos 6 petições. Podem haver mais, mas eu destaquei ao menos 6 petições de Davi que devem ser princípios da nossa oração. Primeira petição, verso de número 16. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Solidão e aflição demandam de um Deus cuidador, compaixão. Deus olha para nós com um olhar de compaixão. Olha para nós e se compadece do homem só, solitário e aflito. Senhor, tem compaixão, porque eu estou me sentindo só e aflito. Você se sente assim? De repente, esse é o seu sentimento hoje assistindo essa mensagem. Saiba, se você clamar, Deus está ouvindo e Ele tem compaixão da sua vida. Segunda petição, verso 17. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Há coração angustiado? Você se sente mergulhado em angústias? Há tribulações no coração? Deus pode te aliviar de tudo isso. Deus pode tirar as angústias. Terceira petição, verso de número 18. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. O Senhor é aquele que pode perdoar os pecados. Eu não posso, eu não tenho esse poder. Um outro homem, uma outra mulher não pode perdoar os seus pecados, mas Deus tem o poder para nos perdoar e nos livrar das aflições ocasionadas pelos nossos pecados. Ele pode fazer isso. Precisamos clamar: Senhor, perdoa os nossos pecados. Quarta petição, verso de número 19. Senhor, considera os meus inimigos, porque eles são muitos, são inúmeros, e me abominam com ódio cruel. Deus é aquele que pode nos livrar dos nossos adversários, sejam humanos que se levantam contra nós, seja o nosso grande adversário, Satanás, o diabo, nosso inimigo, que quer nos derrubar, porque quer nos ver fracos na fé. Quinta petição, verso de número 20. Senhor, guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em Ti me refugio. O Senhor está pedindo, Davi está pedindo ao Senhor e o Senhor está ouvindo a petição. Senhor, guarda a minha alma e me livra, me dá livramento. O Senhor é aquele que guarda e livra. E nada melhor para expressar como Deus guarda e livra do que a palavra refúgio, a última palavra do verso 20. Deus nos põe debaixo de seus braços e nos dá o refúgio que nós precisamos. Se você precisa estar guardado, se você precisa de proteção, você precisa de refúgio, busque ao Senhor. É Ele quem guarda a nossa alma e nos livra.
Sexta e última petição: preservem-me, verso 21, preservem-me a sinceridade e a retidão, porque te espero. Esperar em Deus não significa sempre estar quieto, porque a inquietude faz parte da natureza humana. Mas nós precisamos disciplinar o nosso coração para sermos sempre sinceros e retos diante de Deus, esperando nele. Não se envergonhe, querido, se há dúvidas no seu coração, se há temor, se há medo. Um homem de oração como Davi viveu angústia em sua alma, se sentiu só, se sentiu aflito, angustiado, se sentiu assim, se sentiu sofrendo, cercado por inimigos. E sabe o que Davi fez? Declarou a confiança no Senhor e apresentou a Deus as suas petições. Eu te convido a fazer isso nessa hora. Nós vamos entoar mais um cântico. Enquanto esse cântico estiver sendo entoado, eu te convido a orar ao Senhor ou cantar esse cântico, fazer dele a sua oração. Logo em seguida, eu quero encerrar fazendo uma oração pela sua vida. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Senhor, pelo teu imenso amor em nossas vidas, Deus, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém, Jesus. Glória ao teu nome. Oremos, queridos. Senhor, obrigado pela tua palavra, ela é viva.
ela mostra através de homens e mulheres de fé que tantas e tantas vezes nós somos tomados pelo medo, pela insegurança, pela solidão, por frustrações da vida. Mas Deus, Tu não estás alheio a tudo isso, mas estás presente. Tantas vezes é o pecado que nos angustia, é o pecado que nos coloca para baixo, mas Deus, Tu não estás alheio nem aos nossos pecados. E nós declaramos a nossa confiança em Ti, como fez Davi, um homem que tinha um coração depositado em Tua presença, um homem, Deus, que buscou ao Senhor, apesar de todas as lutas que enfrentou. E nós não somos diferentes de Davi, enfrentamos lutas, temores, e precisamos buscar ao Senhor. Precisamos da intimidade com o Senhor. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda a mim, que dependo de Ti. Ajuda esse querido irmão, essa querida irmã, que ouve essa mensagem e que depende também do Senhor, que não consegue caminhar sozinho. Que o Teu Santo Espírito visite nesse momento a vida, a casa, a mente, o coração desse irmão, dessa irmã, a sua família, e dê paz. E que essa palavra seja como instrução dos céus. E o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ministre a esse coração e derrame graça, vida, bênção. Derrame a paz que vem do alto, Deus, paz que não é segundo o homem, segundo a carne, mas paz que vem dos céus. Eu te peço que o Senhor visite os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que têm padecido alguma enfermidade, e que o Senhor traga cura segundo a Tua vontade, Deus. E que o Senhor ministre a Tua bênção sobre a vida deles. Mesmo que não venha a cura, porque o Senhor é soberano, que o Senhor dê paz ao coração, fé e confiança que Tu estás ao lado, cuidando em todo o tempo. Confiamos em Ti, ó Deus. Essa é a nossa declaração de fé. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe ricamente. Eu quero apenas, para encerrar, continuar fazendo o convite como nós pastores temos feito. Continue seguindo as nossas redes sociais, continue acompanhando as nossas transmissões, palavras que vêm de Deus para abençoar o seu coração. E que no mais de todas as coisas, a graça, a paz, o amor do nosso bendito Deus seja contigo hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.